1 Reis, capítulo 6, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, diz assim: Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Cobriu com madeira por dentro, pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. Os diferentes tipos de madeira usados na construção do templo representam um diferente aspecto da humanidade de Cristo. Antigamente, os judeus plantavam ciprestes junto aos túmulos. Portanto, o cipreste de 1 Reis, capítulo 6, versículo 15, parte B, o versículo 34, representa a humanidade de Cristo na sua morte. O Jesus crucificado. Os cedros cresciam nas montanhas do Líbano. Portanto, o cedro representa a humanidade de Cristo em ressurreição, o Cristo ressurreto. O azeite tipifica o Espírito de Deus. Portanto, a madeira de oliveira representa a humanidade de Cristo no Espírito de Deus, o Cristo ungido. No templo foram usados 3 tipos de madeira: cipreste, cedro e oliveira. No sentido espiritual, o cipreste significa morte e, especificamente, a morte de Cristo e a morte daqueles que morreram com Cristo. As portas do templo eram feitas de madeira de cipreste, o que significa que a morte do Senhor Jesus é a grande entrada na igreja. A madeira de cedro, que veio do Líbano, crescia nas montanhas elevadas. De uma perspectiva espiritual, a madeira de cedro representa o Cristo ressurreto e aqueles que foram ressuscitados em Cristo. No templo, tudo, do soalho ao teto, foi construído com madeira de cedro. O terceiro tipo de madeira é a madeira de oliveira. A madeira de oliveira era usada nas portas que tinham querubins lavrados. O azeite representa o Espírito Santo. Resumindo, esses 3 tipos de madeira mostram 3 grandiosas coisas acerca do Senhor Jesus. Primeiro, ele morreu. Segundo, ele ressuscitou. E terceiro, ele tornou-se o Espírito. Esses 3 tipos de madeira também nos mostram, a nós que somos salvos, 3 aspectos da nossa experiência espiritual. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e recebemos o Espírito Santo com Cristo. Na igreja, só há um novo homem em ressurreição e no Espírito Santo. E nesse novo homem não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo nem livre, porque todos morreram e foram sepultados com Cristo. A capacidade natural do homem nunca pode ser trazida para a igreja, nem se tornar um material para edificar a igreja. Apenas aquilo que passa pela morte e ressurreição pode ser trazido para a igreja. Verdadeiramente, Deus rejeitou completamente a velha criação, o velho homem que veio de Adão e Eva. Deus não usa e nem pode usar nenhum material que nós herdamos do nosso passado, dos nossos pais, do velho homem, porque já está contaminado. O templo santo de Deus, a palavra já diz, é santo. É o próprio Deus em habitação em nós. E Deus é santo, santo e santo. Ele é puro. Ele é mais puro do que o mais puro cristal que possa existir nesse universo. Hoje nós temos o elemento do Espírito com Cristo em nós. Quer dizer, o Cristo ungido, tudo que Cristo é e fez e fará está composto no Espírito Santo de Deus, que representa o Espírito todo inclusivo. O que significa todo inclusivo? Que foi incluído no Espírito Santo de Deus toda a experiência do Senhor Jesus, a sua experiência humana elevada, perfeita, foi acrescentado para dentro do Espírito. Então hoje nós temos disponível para nós uma humanidade humana perfeita. Antes não tínhamos. Para quem nós poderíamos olhar? Quem seria o nosso modelo? Aonde buscar uma fonte para poder restaurar a nossa natureza humana caída, cheia de defeito, cheia de fraqueza, cheia de coisa negativa? Também nós temos a morte do Senhor, que é o poder da morte
para destruir a velha criação que está em nós, a natureza caída. Ao crer, nós fomos identificados com essa morte. Estamos mortos para o mundo, estamos mortos para o pecado, mortos para o nosso eu, para o nosso ego, para o homem natural. Essa morte, ela é completa. Ela nos aniquilou no que diz respeito a tudo aquilo que herdamos do velho homem. Então, por isso que nós estamos num grande processo. Nós precisamos entender, ganhar luz, entendimento, para vivermos isso na íntegra, vivermos na prática, um pouco cada dia, irmãos. É experimentando pequenas doses, sendo revestido do Senhor, pouco a pouco. Mas essa é a obra exclusiva que Deus quer realizar em cada um dos seus filhos. O Espírito Santo de Deus entrou em nós exatamente com essa tarefa gloriosa de infundir em nós a glória do Senhor e nos transformar de glória em glória na imagem de Cristo. Então estamos identificados com a morte de Cristo. No mesmo passo, também nós já nos ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, uma nova criatura, uma nova criação. É isso que o apóstolo Pedro disse, que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, mesmo depurado pelo fogo, que perece. Aí ele fala que é necessário que passemos por várias provações. É uma necessidade de sermos provados, porque essas provações, ela vem como o fogo do Espírito no nosso interior, para queimar nossas impurezas. Nós já temos a fé preciosa, nós já temos o ouro divino da vida de Deus e natureza divina dentro de nós, mas está misturado com o nosso velho homem. Não somos muito puros ainda. O ouro, quando é tirado da natureza, já tem um elemento precioso ali, já tem algo bom ali, mas enquanto ele tiver impureza nele, enquanto ele não passar pelo processo, pelo fogo, e ele ser depurado pelo fogo, acima de 1000 graus Celsius, as impurezas não saem dele. Bota ele no fogo, ele é um metal muito pesado, o ouro desce para o fundo do cadinho e as impurezas sobem. Aí a pessoa tira as impurezas, aí vai ficando o ouro mais puro. E quando o ouro está cada vez mais puro, mais ele mostra o seu valor, mais ele tem valor, mais ele mostra o seu brilho. Então isso que Deus está querendo fazer em cada um de nós, amados irmãos, amadas irmãs. Vamos tomar posse dessa palavra. Essa palavra ela é forte, mas ela tem o poder de nos transformar. Então receba essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo de Deus vai infundir todo o poder do Cristo ressurreto no teu interior, transformando e te purificando. Ele vai crescer no teu coração. Certamente Deus há de completar essa obra. Temos que estar aberto, irmão, o nosso coração alargado para a palavra de Deus, não ficar limitado, conformado pelo que já conseguimos até hoje. Tem muito diante de nós, tem muita riqueza para ser acumulada em nós, porque esse Cristo, ele é insondavelmente rico. Então precisamos deixar que o Senhor venha com fogo santificador do Espírito Santo de Deus, que é o poder da morte de Cristo, queimar essas impurezas que estão no nosso coração, remover de nós, e assim vamos ser transformados pela vida e natureza gloriosa de Deus. Vai abrir espaço para Deus crescer mais em nós. Aí sim a igreja vai se tornando um templo santo, porque esse templo é a extensão de Deus. O homem em Cristo é a extensão de Deus, o complemento de Deus. Então Deus está na igreja e a igreja está em Deus. Daqui a pouco não tem como separar esses dois elementos. Vamos ser um só com o nosso Deus e Pai celestial e maravilhoso. Esse é o propósito eterno de Deus, queridos. Para isso o Senhor Jesus veio resgatar homens e mulheres de todas as tribos e nações, línguas, povos, e introduzir na igreja, na sua eclesia, no lugar onde Deus separou. A igreja está aqui para ser a multiplicação desse Cristo. Deus quer multiplicar Cristo em cada um dos seus filhos, até que todos os seus filhos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à varonilidade perfeita de Cristo e na medida da estatura completa de Cristo, até que todos nós cheguemos, irmãos. Ainda não chegamos. Então, vamos dar mais um empurrãozinho, um passo à frente. Há um Cristo muito rico dentro de você. Eu quero ver mais Cristo em você. E espero também que você veja mais Cristo em mim. Isso é o viver da igreja orgânico. E essa é a simplicidade da igreja. Porque da mesma forma que Cristo é simples, a igreja ela tem esse aspecto da simplicidade. O apóstolo chega a dizer que ele tinha temor no seu coração a respeito da igreja ser corrompida por Satanás e se apartar da pureza e da simplicidade devidas a Cristo. E possamos tocar o Senhor de maneira real, que o Senhor nos purifica, renova-nos com um novo coração do novo homem, com a mente do novo homem,
com as entranhas do novo homem, com as ternas misericórdias de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso faz parte da edificação da igreja. Eu vejo que o antigo templo só tinha materiais nobres. O cedro crescia nas montanhas elevadas do Líbano. Significa que ele era uma madeira nobre, que representa também a natureza nobre de Cristo, a natureza humana forte, firme e nobre do Senhor Jesus. E ele era uma madeira resistente e nobre, porque ele passava por todos os intempéries nas montanhas. Ali tinha temperatura altíssima, baixíssimas, ventavais. Ele resistia todas aquelas provações. O nosso Cristo, ele é forte. Ele resistiu todas as provações das quais ele passou quando ele esteve nessa terra como homem maravilhoso. E essa natureza forte de Cristo humana vai vencer em nós as nossas fraquezas humanas e vai infundir em nós a natureza nobre e elevada do nosso Cristo. E assim nós vamos ser como ele, uma natureza de um rei, o rei dos reis. Por isso ele é nobre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu paro por aqui. Que Deus abençoe grandemente a todos os irmãos. Até a próxima.